Fala galera, o que a gente vai aprender aqui hoje, nesse nosso vídeo? Atualmente eu tenho dado a disciplina de bioestatística lá no curso de fisioterapia da Faculdade do São Luís, e eu sou professor, tenho experiência nessa disciplina, já tenho trabalhado com dados há alguns anos, vocês sabem disso. O que eu resolvi fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um videozinho explicando como a gente faz uma distribuição de frequência simples, utilizando Excel. Eu já fiz bastante em sala de aula, geralmente a gente faz na mão, os alunos reclamam bastante. Mesmo a gente usando banco de dados pequenos, ainda é um pouco trabalhoso, é um passo a passo muito chato. Mas eu sempre falo, a gente faz o cálculo na prática, mas esse cálculo na prática ele tem a intenção de que você entenda qual a função daquele cálculo, para que ele serve. Quando a gente faz no Excel é que a gente vai entender realmente a aplicação. Quando a gente vai para o Excel, a gente já entendeu como fez lá no cálculo, então fica muito mais fácil de entender. É uma distribuição onde a gente tem um banco de dados pequeno, um banco de dados que varia bastante. Você tem um pico alto com 2.870 mortes e alguns outros valores baixos. Para quem não sabe, isso aqui é o banco de dados atual do número de casos de mortes por coronavírus dos 10 principais países do mundo, tá? Sendo que o número 1 a gente sabe que é a China. Então esses aqui são casos, top 10 casos de morte em países com coronavírus, tá? E o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu apagar tudo isso aqui para poder ficar mais fácil. Isso aqui, o que a gente vai fazer? Isso aqui que a gente vai usar, a gente vai simplesmente fazer um passo a passo da distribuição de frequência. Para quem não sabe, lá no meu blog, eu vou deixar o link aqui para que vocês vão lá no meu blog. Eu tenho a descrição dessa distribuição de frequência em formato de texto, passo a passo bem certinho, para que fique mais fácil você entender. Mas basicamente o que é necessário? Entender o número de classes, né, que aqui é representado pela raiz de n, n sendo a amostra. Então você tira a raiz de n e isso vai te dizer o número de classes que você vai utilizar. Depois você precisa entender o tamanho dessas classes, começa quanto, termina em quanto, né? E depois você precisa descobrir o limite inferior da primeira classe. Isso para classes de intervalos abertos, que é a classe que a gente vai estar utilizando aqui. E aí depois a gente vai ver o intervalo dessas classes aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é a raiz de n, tá? Para isso eu já calculei aqui embaixo, mas eu vou fazer de novo para vocês. Para você fazer um cálculo no Excel, você entra o símbolo de igual, depois você coloca raiz, simplesmente digita raiz, clica em cima, e aí você clica em intervalo que você quer. No nosso caso aqui é 10, eu já separei aqui o n de 10, e aí eu dou o Enter, pronto, me dá um valor de 3,16. Só que o que acontece? Eu posso ter 3,16 intervalos, né? 3,16 tem que ser um número inteiro, então tem que ser 3. Geralmente a gente arredonda. Quando é maior que 0,5, por exemplo, 3,6, maior do que 0,5 a gente arredonda para cima, e menor que 3,5 a gente arredonda para baixo. Então como é que a gente faz isso aqui para ficar de uma forma replicável? Então a gente vem aqui do lado do número de classes, coloca igual, e usa uma função chamada marred. O que essa função faz? Ela arredonda o valor que você quer para que esse valor possa ser usado lá na frente. Então eu vou pegar o 3,16 aqui, vou adicionar um ponto e vírgula, porque eu posso adicionar uma outra função, e eu digito 1, que é por um múltiplo de 1, ou seja, ele vai ficar apenas com um número, e aí fica o valor de 3. Tá? Ou você pode simplesmente digitar 3, que já é o suficiente. Mas é importante você fazer essa função porque, por exemplo, caso você queira utilizar isso novamente no futuro, você não precisa ficar editando manualmente. Automaticamente ele já faz tudo. O segundo passo qual é? Descobrir o tamanho das classes, né? Então o que a gente precisa fazer? A fórmula do tamanho das classes é a amplitude de classe dividido por k menos 1. K é o que a gente tem aqui como número de classes, isso é o que a gente vai chamar de K. Então a gente já tem K. C, que é o que a gente quer descobrir, é o tamanho das classes, e A é a amplitude. O que é a amplitude? É o menor valor e o maior valor nesse banco de dados. Então, como é que a gente faz para a gente achar o menor valor? Aqui está bem fácil, né? Você olhar o menor valor e o maior valor. Mas, automaticamente no Excel, como é que a gente faz isso? Se o banco de dados não estiver organizado de forma crescente ou decrescente, como é que a gente faz?
Temos essa função aqui, igual, no caso do menor valor é mínimo com acento, no caso do Excel em português. Clique em cima e seleciona o banco de dados que você quer. Certo? Deu Enter, ele vai te retornar o menor valor do banco de dados, que aqui o menor valor do banco de dados é 0. E qual é o maior valor? A gente usa a função máximo, com acento também. Máximo, seleciona o que você quer, Enter. Então, nesse caso aqui, o menor valor é 0 e o maior valor é 2.870. Uma coisa muito importante que eu vou mostrar para vocês aqui, que é bem legal. Às vezes o Excel ele necessita que você conte, né, dependendo da sua necessidade, que ele conte o N, ou seja, a quantidade de indivíduos na sua amostra, na sua população. Tem uma função que faz isso, que se chama a função contar. Então você coloca igual, conte, ponto num, tá vendo? Num de números, ou seja, ele vai contar os números desse banco de dados e vai te dizer, olha, tem tantos números, são 10 números. Que foi dele que a gente fez a raiz aqui, para arredondar lá em cima. Então aqui, para a gente fazer o cálculo, a gente digita igual. Tá? No nosso caso aqui, a gente vai precisar da amplitude, ou seja, abre um parêntese, para poder... Porque o Excel ele entende um valor, quando ele é calculado dentro de parênteses, que ele vai fazer primeiro aquela fórmula, primeiro dentro daquele parêntese. Tá? Então a gente faz mínimo menos o máximo menos o mínimo, ou seja, clica aqui onde está em cima, menos o mínimo, fecha o parêntese e dá um Enter. Temos a diferença do maior valor com o menor valor. Deu o mesmo valor do máximo, porque o nosso menor valor aqui é 0. E aí a gente vai, o resto da fórmula é dividido, abre parêntese, por K menos 1. O nosso K está aqui, é 3. Então, K menos 1. Tá? Deu Enter, deu esse valor, 1.435. Tá? Então, ele automaticamente já fez o cálculo da amplitude, e tirou o K menos 1, que no caso seria 3 menos 1. Então, o que vai ser nosso limite inferior agora? Que é o nosso próximo passo. A gente já sabe quantas classes a gente vai precisar, o tamanho dessas classes, agora a gente precisa entender o tamanho dessas classes, de tanto, né, até tanto, que é o que a gente já calculou aqui no 1435. Agora, a gente precisa saber o primeiro valor da classe, certo? Que a gente precisa calcular isso. Então, no nosso caso aqui, a nossa fórmula está dizendo que é o menor valor menos C dividido por 2. O C já está aqui, o menor valor já está aqui, então fica lógico, igual menor valor, né, menos, aí abre parênteses, C, que está aqui, dividido por 2. Ah, e o número deu negativo. Então, o que eu faço? Você só inverte o cálculo. Certo? Por quê? Porque aí o número vai ficar positivo. Porque aqui você somou o F14, que era 0, e subtraiu de um número maior. Então, ele vai dar o valor negativo. Então, quando você inverte a fórmula, ele dá um valor positivo. Então, a gente já tem o número de classes, o tamanho das classes e o limite inferior da primeira classe. Tá? Então, já que a gente tem o limite inferior da primeira classe, ele vem para cá, limite inferior da primeira classe. Como é que a gente calcula os limites superior dessa mesma classe e os outros valores das outras classes? Como é que a gente faz? A gente simplesmente, no caso do limite superior da primeira classe, a gente pega a primeira classe e soma o tamanho da classe, que é C. Ou seja, que é o tamanho que eu quero de intervalo que essa classe aconteça. Então, ela vai sempre usar o mesmo tamanho de classe. 2152. O limite inferior da segunda classe é o limite superior da primeira classe. Então, a gente repete esse 2152 aqui. E aqui o limite superior da segunda classe é o limite inferior mais C, que no nosso caso aqui é 1435. E assim por diante. Repete aqui. E aqui, soma isso, mais C. Então, aqui a gente já tem as nossas classes e os nossos intervalos de classe. Então, o que resta para a gente é só contar. Quantos desses países aqui tiveram mortes entre 717 e 2152? A gente olha lá, vê que não tem nenhum.
Quantos tem entre 2.152 e 3.587? Só um, só 2.870, só a China, então é só um. E assim, acima de 3.587 até que 5.022, nenhum, porque o maior valor é 2.870, então é zero. Então, outra coisa muito importante que a gente precisa aprender aqui, já que a gente já fez a distribuição completa aqui no Excel, a gente precisa ver média, mediana e desvio padrão. Por que a gente precisa entender isso? A média ela é um valor que ela representa a distribuição inteira, mas ela é uma medida que ela só representa uma distribuição com normalidade, certo? Então eu preciso calcular a média aqui. Então no Excel é igual, se digita média com acento, tá? Média. E aí você seleciona o intervalo que você quer aqui, que é o nosso banco de dados original. E a gente tem uma média de 299,6 casos. E a mediana, como já lá no texto do blog tem nas nossas aulas anteriores, a gente já viu, a mediana é o valor que representa o meio da distribuição. Então, quando a gente pega todos os valores e bota em ordem crescente ou decrescente, enfim, o número do meio que divide ele em duas classes, no caso de um valor ímpar, é a mediana. Então, aqui é bem simples, é med, e você vai lá e seleciona. Pronto, aqui é 6,5. Professor, mas deu um número quebrado. Por que deu um número quebrado? Porque a nossa distribuição é 10, então é um número par. Então eu não consigo escolher um valor que quando eu seleciono ele, sobra a mesma quantidade de um lado e do outro. Aqui sobrou 4 e aqui sobrou 5. Então o que ele faz? Ele pega os dois do meio, sobra 4 aqui, soma e divide por 2, ou seja, faz uma média. Aí entre 7 e 6 eu tenho 6,5. E essa é a minha mediana. E o meu desvio padrão? Quanto isso varia da média ou da mediana? Principalmente da média. Que no caso do desvio padrão de amostra, ele usa realmente a média. Quanto isso desvia da média? A fórmula é desvipar de A. Por que A? Porque A é de amostra. Então, o nosso desvio padrão aqui é um desvio padrão amostral. Ou seja, é um desvio padrão que reconhece o tamanho da nossa amostra. Se nós utilizarmos uma outra, no caso de desvipar de ponto P, que é o desvio padrão populacional, ele vai nos dar um resultado diferente. Então, nós vamos usar o desvipar de A, que é de amostra. A gente seleciona, deu Enter, está aqui o nosso desvio padrão. Beleza? Então, isso aqui é só para a gente fazer a distribuição de frequência. Grande abraço. Qualquer dúvida pode voltar a ver o vídeo quantas vezes você quiser. Lá no meu blog tem meu contato. Tá? E tamo junto, a gente se vê. Abraço.